reveladas novas recompensas, nova fruta divina e muito mais. O capítulo 1130 de One Piece foi completamente insano e transformou o início do arco de Elbaf em uma surpresa extremamente agradável. A figura mais aguardada desse arco já está entre nós. Quer entender todos os segredos desse capítulo? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar por que Loki é o maior vilão até então, o segredo por trás do X, qual é a Akuma no Mi lendária mencionada, o real motivo de Loki tentar casar com Lula. Também vou mencionar um personagem que merece uma recompensa astronômica e ainda não recebeu, cara, inspirações históricas, referências mitológicas e muito, de verdade. Muito. Fala galera, chapéus de para aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer para vocês o review do incrível capítulo 1130 de One Piece, que meus queridos, pelo amor de Deus, vocês entendem que nessa obra aqui, o arco não precisa de 3 capítulos para ficar sensacional, que de um capítulo pro outro, um personagem, uma introdução, já faz absolutamente toda a diferença. É isso, estamos falando de One Piece. Então aproveita, se você é fã da obra, para deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E cara, vem comigo para esse review porque tem muita coisa maneira pra gente se aprofundar. E eu sei que você vai gostar, beleza? Então, vem vinheta e vamos junto! A história de capa continua com Yamato através do país de Wano, nesse momento ao lado de Otama. E eu tô com medo, tá, desse ladrão de espadas e sequestrador ser o usuário da fruta do Typhlosion. Enfim, quem entendeu, entendeu, vamos pro que importa. Parte 1, a procura pelos Mugiwaras. O capítulo se inicia no Grande Eric, onde os Mugiwaras pedem aos gigantes para darem uma pausa na procura por seus companheiros. Afinal, nem mesmo os tubarões que o Jinbe pediu ajuda conseguiram achar algo no fundo dos mares de Warland. E tem um detalhe curioso aqui. Os tubarões estavam procurando gente afundada em um barco pirata, mas nenhum corpinho sequer foi encontrado e muito menos destroços de uma navegação. Entendeu o que tem de estranho aqui? Sabemos que há poucos dias atrás, a tripulação de um certo pirata de 3 bilhões de berries foi aniquilada pelo sabre de Shanks. Então os tubarões não deveriam ter achado os destroços do Vitória Punk afundados, ou até mesmo os restos mortais dos piratas de Kid. Bom, a região deve ser literalmente gigante, então eles teriam que fazer essa busca em toda a costa de Elbaf, e esse não parece ter sido o caso. A procura deve ter sido focada apenas na região em que o Grande Eric passou recentemente, então Kid e seus bacanos podem estar afundados em outro canto da região. Ou será que é um foreshadow para a volta do homem? O importante nesse momento é que os Chapéus de Palha confiam em seus companheiros e se a busca por eles não tá dando resultado, só resta acreditar que eles se encontrarão em Elbaf assim como era o planejado. E de fato, eles já estão lá. Parte 2, Chapéus de Palha no Mundo dos Gigantes. Vamos para o sexteto inicial da tripulação, onde temos uma continuação direta do capítulo anterior. Ao sair da maquete do Rei dos Virjolas, mais conhecido como Falso Deus do Sol Road, o pessoal percebe que esse tempo todo estavam dentro de um castelo gigantesco, semelhante ao de Lego, claramente inspirado no Neuschwanstein. Somos apresentados a uma grande terra nevada repleta de florestas e montanhas, um local muito bonito que aparentemente revela que Elbaf é uma ilha de inverno como esperado, mas isso não é exatamente verdade, porque no flashback da Big Mom, a mãe Carmel menciona que chegou a estação de inverno. Então se chegou a essa estação, não necessariamente quer dizer que essa ilha seja dessa estação. Mas o importante é que parece que hoje um forte inverno chegou mais uma vez na Terra dos Gigantes, congelando tudo como a gente pode ver nessa sequência de painéis. O interessante é que na mitologia nórdica o grande prelúdio do Ragnarok é um longo e terrível inverno conhecido como Fimbulvetr. Será esse um indicativo do grande apocalipse se aproximando? Somado ao que a gente vai ver nesse capítulo, provavelmente sim. Outra possibilidade é Elbaf acabar tendo alguns reinos diferentes, como muito se especula. Aí é possível que sua estrutura em várias regiões diferentes se assemelhe à de Wano, onde cada local possui sua própria estação. Aparentemente eles estão numa região inspirada em Jotunheim, o mundo dos gigantes, constituído por rocha e neve. Então faz sentido que estejamos agora no que representa esse local no universo de One Piece.
Vale mencionar que o castelo tem uma ponte muito longa conectada a um enorme galho no céu, como a gente pode ver aí. Obviamente, estamos falando da verdadeira Yggdrasil. Então, possivelmente, Oda vai fazer a conexão dos reinos nórdicos, bem parecido ali com o que fizeram em God of War. Tudo é tão gigantesco que a Nami fica tonta, né? Imagina só se chegar num lugar em que tudo é gigante. Cara, tu vai ficar meio doidão, principalmente se na noite anterior tu encheu a cara de absinto. Mas de repente, dois gigantes aparecem e os chapéus de palha se escondem. Goldberg e Gerd, dois tripulantes dos novos piratas guerreiros gigantes, membros da grande frota dos Chapéus de Palha e subordinados diretos do Luffy. Mas vocês acham que os Mugiwaras sabem? Lembram? Não, claro que não, né? Claro, eles conhecem apenas o Hyrule e olhe lá, capaz do Luffy olhar pra cara dele e nem lembrar direito quem ele é. Enfim, a reação do Sanji ao ver a Gerd é a esperada e a do Sop ao ver os gigantes, cara, igual, né? Eu só achei interessante que o Oda não tá trabalhando o Road separado da tripulação. Aparentemente ele ainda faz parte ali do bando, né? Apesar de não concordar com o Hyrule, mas, cara, ainda tão unidos, ainda existem os novos piratas guerreiros gigantes da maneira que a gente conheceu. O interessante nessa aparição é que ao lado dessa belíssima gigante temos Piper, sua coruja, ou Piper, enfim. Na mitologia nórdica, a coruja é o símbolo da sabedoria, e na mitologia grega, ela é mencionada como a medicina para a alma. Como a Gerd é a doutora da tripulação dos gigantes, parece uma escolha bem inteligente do Oda. E a gente não demora muito para ver como de fato ela esbanja a sabedoria. Ou pelo menos o mínimo que se espera de uma pessoa decente. A gigante pergunta as razões do Hyrule deixar um defeituoso como Road entrar na honrada tripulação dos gigantes. Goldberg tenta acalmar sua companheira falando que infelizmente aquele maníaco tem ótimas habilidades como navegador. E estando ali no final do Novo Mundo, cara, isso é realmente muito importante. A gigante então admite que ela, cara, realmente odeia o Road como todos nós, porque ele é a mais pura vergonha para Elbaf, ainda maior que o próprio Loki. E isso dele ser uma vergonha comparando ao príncipe dos gigantes é muito importante. Pela primeira vez na história temos uma confirmação que o príncipe deles não é muito conectado à cultura de seu país, parecendo se desvincular das ideias dos ideais de honra que os outros gigantes possuem. E isso, somado ao que a gente vai ver no final do capítulo, justifica um dos maiores mistérios que a gente tinha em relação ao personagem, mas fica tranquilo que a gente já vai chegar nesse ponto. Os gigantes só estão indo para o castelo porque a Piper detectou o corvo do Road carregando um navio. Invasores são ilegais dentro do país. Talvez seja como Wano, mas parece mais que vai ser como Skypiea, não que a chegada de estrangeiros seja proibida, mas deve existir uma entrada principal, um porto, onde eles vão lá e fazem o controle de acesso e saída. Seguindo essa lógica, Road aproveita barcos passando pela costa de Elbaf, os sequestra e os acusa de invasores, para poder prender as pessoas em seu reino, onde ele se auto-intitula Deus. Gerd continua dizendo que se eles pegassem esse maluco cometendo essa atrocidade outra vez, tudo seria reportado para o Jaru, o mesmo velho do passado da Mama que atualmente tem em torno de 408 anos. Para quem não se lembra, a Big Mom matou o parceiro dele, o Joru, quando tinha apenas 5 anos de idade. A partir do momento que a Nami ouve que invasão é ilegal, ela já manda geral continuar escondido, mas mal sabe que esses dois gigantes são na realidade seus subordinados. O cenário que eu vejo se construir é o seguinte: os gigantes vão encontrar eles em algum momento e reafirmar a lealdade que têm ao bando. Só que ao fazer isso, ao proteger os Chapéus de Palha, eles vão estar sendo cúmplices de um crime de invasão contra Elbaf. E aí entra um dilema interessante, O que vai pesar mais? A nacionalidade dos gigantes ou a fidelidade jurada ao bando dos Chapéus de Palha? Código de honra dos piratas, código de honra dos gigantes, o que será que vai pesar mais nessa balança? A dupla de gigantes bate na porta chamando pro Road. Aproveitando a deixa, os Mugiwaras correm pela ponte enquanto vemos uma vasta floresta cheia de lobos gigantes. Parecem ali projetinhos de Fenrir, e isso vai ser interessante pra gente também ao final do capítulo. Entretanto, algo inesperado acontece. Uma voz, um grito é ouvido por Luffy, Zoro e Sanji. Um rugido tão poderoso que Yonkou foi capaz de senti-lo por todo o corpo desde que estava no mundo de Lego. Luffy segue em direção ao perigo daquele jeitinho que ele gosta, enquanto o resto do bando permanece cruzando a ponte. Parte 3, Novas recompensas e o segredo do X.
Uma notícia bombástica deixa os gigantes bolados, uma fake news que eles nem conseguem ler pelo jornal ser pequeno demais. Eu nunca tinha pensado nisso e achei bem legal. Os piratas guerreiros gigantes destruíram Egghead junto do Yonkou, o Luffy do chapéu de palha. Ambos os capitães, Brog, o ogro vermelho, e Dory, o ogro azul, passam a ter uma recompensa de 1,8 bilhão de berries. Temos aqui a terceira maior explosão de recompensa já vista na obra, somente atrás de Bug, de 15 milhões para 3 bilhões e 189 milhões, e Crocodile, de 80 milhões para 1 bilhão e 965 milhões. Dory e Brog foram de 100 milhões para 1 bilhão e 800 milhões, um salto absurdo, mas ainda abaixo de 2 dos 3 nomes principais da Cross Guild. E já que a gente tá falando da Cross Guild, meu irmão, se a recompensa dos ogros ali tá na trave dos 2 bilhões, imagina como seria o lendário Hakaishin Mista Tree Galdino se soubessem do que aconteceu em Little Garden. Meu irmão, coloque esse homem num pedestal ao lado de Goldie Roger, Monkey D. Garp, Edward Newgate e, claro, Conde Oriano, meu irmão. Mr. Tree, o cara, mano, a lenda viva. Tá? O homem que solou sozinho em 5 minutos 2 gigantes de Elbaf com aproximadamente ali 2 bilhões de berries. Galdino, o maior perigo de Elbaf. Braço direito do Bug. Nem braço direito, né? O cara é perna esquerda do Bug, mas assim, pra você ver o nível do futuro Rei dos Piratas Bug lendário. O engraçado é que Robin diz que esse aumento também se deve à inflação que teve nesse último século. Lembra quando o Kinder Ovo era R$1 e hoje vale o preço de um Fiat Uno em 2001? Isso é inflação. Inclusive, olha que loucura, hoje em 2024, o valor equivalente a $100 em 1924 é, arredondando, $1.800, ou seja, 18 vezes maior, exatamente como o aumento das recompensas de Dory e Brog de 100 anos pra cá. O Oda gênio, com certeza pensado. Coincidência? Jamais. Enfim, 100 milhões naquela época era muita coisa. O Oda só atualizou para justificar o quão perigoso realmente são os piratas gigantes. Vale lembrar que antes da era dos Yonkou, de Roger ou Shebeck, Dory e Brog eram praticamente os imperadores dos mares, e uma recompensa de 1,8 bilhão é totalmente justa para isso. Desde sempre, o Oda enfatiza que os gigantes são muito poderosos, outro nível, e agora, desde o final de Egghead, finalmente estamos tendo de fato uma prova do verdadeiro poder dessas lendas do passado. E agora que a gente inicia o arco de Elbaf, tá mais claro do que nunca que o Oda vai realmente fazer deles a nação mais poderosa de todas. Todo esse mito criado em cima deles agora vai se justificar. Mas o que temos de mais incrível nesse jornal é certamente a marca de X no braço do Luffy quando ele tá na sua forma mais livre. A Robin pergunta pro Frank se no Gear 5 sempre houve essa marca. O Cyborg responde que não dá pra ter ideia porque o cara fica pulando de pica-pau biruta pra lá e pra cá igual um doidado. Então assim, não dá pra ver nada tipo esse take aí do anime, mas a gente gosta muito. Robin acha isso estranho porque na foto mesmo o Luffy pulando igual um piolho dá pra ver perfeitamente o X no seu braço. Não tá tremido nem nada, como se fosse algo manipulado, uma edição talvez. Temos o que eu acredito ser uma mensagem secreta da Vivi para sua antiga tripulação, tal como Luffy escreveu 3D2Y no seu braço na foto do jornal pós-Marineford, para que seu bando soubesse que era para se reunir daqui a 2 anos. Vivi fez simplesmente a mesma coisa. Ela tá com o Morgans e provavelmente pediu para ele fazer essa alteração na imagem, ou ela fez na surdina, na escondida, e deixar esse aviso para os chapéus de palha saberem que ela tá bem e também possivelmente talvez, né, aonde ela tá, ou seja, com Morgans Big News. O detalhe é que a Vivi também leu o jornal do 3D2Y e ficou confusa com a tatuagem no braço do Luffy. Então nesse momento, com o Morgans, cara, ela deve ter se lembrado que poderia enviar uma mensagem através de jornais. E aqui a gente tem a justificativa perfeita de por que o Oda separou os 6 primeiros Mugiwaras. Todos que fizeram o X naquela cena icônica estão em Elbaf sem acesso ao jornal. Então isso provavelmente vai ser usado como recurso para trazer a Vivi de volta ao enredo principal, mas não no início de Elbaf.
É possível durante o arco ou no final dele, os primeiros Mugiwaras serem expostos a essa informação e de alguma forma conseguirem contato com a Rainha de Alabasta. A Vivi estava em Little Garden com eles, né? Então me parece muito justo a gente ter o retorno dela com a tripulação na Terra dos Gigantes. Mas o ponto principal aqui é, esse X no braço do Luffy é certamente um sinal da Vivi. Parte 4, aquele que traz o fim. Maneiro demais ver o Dory dizer que é muito legal ver aquele menino que eles conheceram lá em Little Garden atualmente se encontrar no mesmo patamar em pé de igualdade com o próprio Ruivo. Quanto tempo a gente esperou por isso, né? E ter essas palavras vindo de alguém que conhece os dois é muito significativo. Enfim, Brogy acrescenta que um dos jovens deles, Hyruujin, ainda se tornou subordinado de Luffy. Agora temos uma informação nova. Kashi confirma que Hyruujin é um dos filhos do rei. Isso aqui ainda está um pouco incerto porque se ele fosse príncipe deveria ser o herdeiro por ser mais velho que o Loki. Então a impressão que eu tenho é que se trata de um bastardo, até porque na sequência Loki é mencionado como o filho do rei de maneira oficial, legítimo. De todas formas, parece que o Hyruujin e o Loki são meio irmãos, mas pela maneira que é mencionado, parece também que tem alguns bastardos espalhados por aí. O querido Harold, ele, né, não parava quieto. Kashi diz que Hyruujin é quem queria buscar o Luffy em Egghead, mas rolou algo muito sério a ponto do 6º capitão da Frota dos Chapéus de Palha ter que pedir para os seus veteranos fazerem essa missão no seu lugar. Esse problema se chama Loki, um ser verdadeiramente maligno, o demônio conhecido como o Príncipe Amaldiçoado. Ele foi capaz de assassinar o seu próprio pai, o velho Harold, para reivindicar uma lendária Akuma no Mi que passou de geração em geração na família real. E segura aí que logo mais a gente vai entender que fruta é essa. Após o assassinato e a obtenção do poder lendário, guerreiros se juntaram para prender o Príncipe dos Gigantes. Recentemente, ele estava prestes a se soltar, então literalmente, foi necessária a força de todos os guerreiros do país mais forte do mundo para segurar o cara. Essa expressão de poder me lembra demais as lendas sobre os nomes de Big Mom e Kaido, criaturas ímpares, completamente fora da curva e com um poder praticamente incomparável. Meus amigos, parece que o tão aguardado, tão esperado gigante nível Yonkou tá finalmente entre nós. No meio da neve, amarrado feito um animal, eu lhes apresento a possível atual criatura mais forte e viva. Loki de Elbaf, o Príncipe Amaldiçoado. E quando Oda quer fazer um design espetacular, meus queridos, ele faz. Esse personagem tá incrível, cara. A própria aparência dele já transmite uma aura aterrorizante digna de um verdadeiro monstro. E dentre tantos detalhes fantásticos, há dois que me deixaram curioso. O primeiro é esse símbolo no seu cinto que parece muito uma Jolly Roger com uma coroa. Será que ele pretende ir pro mar se tornando um pirata em busca do One Piece? Um outro nome colossal se assomando à busca pelo lendário tesouro de Joy Boy? E o outro ponto são as bandagens cobrindo seus olhos. Será que ele é o pirata de tapa-olho prometido por Eiichiro Oda? A outra possibilidade é que na mitologia nórdica, Odin sacrifica um de seus olhos ao Poço de Mimir em troca da habilidade de ver tudo o que acontece no mundo. E outro detalhe muito curioso de perceber sobre esse personagem é a sua alcunha, o Príncipe Amaldiçoado. E se a gente relembrar tudo em One Piece, a gente vai perceber que tem um príncipe também que tem uma questão relacionada à maldição. E claro, eu tô falando do belíssimo Cavendish. E o que a gente pode relacionar dele com o Príncipe Loki? Cara, a gente sabe que o Cavendish ele tem essa maldição de possuir o Hakuben, que ele aparentemente fica possuído ali, extremamente maligno, sádico, e isso te lembra alguém? Será que essa questão de maldição na alcunha do Loki não é realmente porque ele é de fato amaldiçoado? Será que ele mudou completamente após a rejeição da Lola? Será que algo aconteceu com ele e por isso ele quer destruir o mundo? Vale notar também que seus olhos estão cobertos por faixas. Será que isso é para esconder aquele olhar que a gente conhece, similar a de Imu-sama que a gente vê em Hakuba? Será essa a sua maldição? Eu realmente acho que Oda pode trabalhar esse traço de Odin no Luffy, fazendo ele cego de um olho, e assim como Luffy, Garp, Zoro, Shanks, Pedro, Ryuma e outros vários personagens, ele vai ter uma cicatriz marcante no seu olho esquerdo.
Será que a habilidade da sua fruta lendária tem a ver com essa capacidade de ver tudo o que acontece no mundo? Se a gente for saltar aqui algumas páginas e partir para o último painel do capítulo, a gente vê que o olho dele ali parece que tá tendo um brilho diferente, né? Será que ele tem realmente alguma capacidade ocular muito além de tudo que já nos foi apresentado? Talvez proveniente de sua Akuma no Mi? Talvez o olhar dele seja algo tão persuasivo, usando o próprio Haki do Rei como uma forma de persuasão, que os gigantes decidiram tapar seus olhos. Enfim, simplesmente, cara, não dá pra confiar nesse homem e nem também em Eiichiro Oda quando se fala de silhuetas. Porque com Kaido foi a mesma coisa, né? Uma silhueta capenga pro final virar um bombadão monstruoso sensacional que conhecemos. Loki foi apresentado em uma silhueta como, cara, um maluco meigo ali, gentil, apaixonado, que levou um pé na bunda da Lola, levando a gente a entender, a acreditar que se tratava de um mano gente boa, tranquilão. Mas, meu amigo, Eiichiro Oda surpreendeu demais. E vamos ser sinceros, acertou mais uma vez. Ele crava e crava, ele acerta e acerta. Me diga seu nome. Eu sou Luffy, o homem que vai se tornar o rei dos piratas. Rei, onde estamos e quem é você? Dando sequência a esse curto e poderoso diálogo, Eiichiro Oda nos joga uma página dupla absolutamente fantástica, revelando a Terra dos Gigantes enquanto a voz de Loki ecoa através das montanhas e da floresta. Estamos em Warland, a Terra dos Guerreiros de Elbaf, o reino mais poderoso do mundo que no passado sempre esteve em guerra. Cara, após tantos e tantos anos de espera, a gente tem esse painel incrível nos mostrando finalmente Elbaf. E eu amo que mesmo a gente criando muita expectativa em cima da aparência de Loki e do país dos gigantes, o Oda consegue corresponder à altura e, cara, muito mais. Esse homem e esse país são puro hype, e a jornada através da Terra dos Gigantes efetivamente começa agora. O país é um espetáculo visual com a colossal Yggdrasil contornada por montanhas que mais parecem migalhas perto de sua magnitude. Cachoeiras por todos os lados, uma camada intermediária ali formada por seus galhos que circundam seu tronco, criando um local que parece ser onde os gigantes vivem, porque dá pra ver um castelo magnífico ali, né, e também uma vila local. Só que nos detalhes mais intrigantes, essa espada enormemente titânica perfurando o país. Será que ela tem alguma relação com a katana colossal lá de Onigashima? Será que o crânio dessa região foi realmente um ser vivo? Ainda nessa página dupla maravilhosa, a gente pode ver que Elbaf realmente parece ter algumas regiões, né? Aí ó, o provável reino principal, a parte do castelo inferior, ainda deve ter mais coisa do outro lado que a gente não tá enxergando. E eu imagino fortemente que o topo dessa lendária ilha possui um local como Asgard. Afinal, olha só isso aqui que eu percebi. A gente consegue visualizar a lendária Bifrost bem aqui. A ponte arco-íris que une o mundo dos homens com Asgard, o reino dos deuses. Ali, com certeza, teremos a figura de Heimdall. Minha noiva voltou essa semana da Suécia e ela trouxe esse livro pra mim de presente, que é sobre as deusas, os deuses e os heróis da mitologia nórdica. E cara, tá servindo muito de referência pra eu me aprofundar ainda mais em One Piece. E o livro é lindo demais, cara. Olha isso aqui, essa é a página sobre Fenrir, né? Então você lê aqui as relações dele, a história dele, tudo que você precisa saber, aprofundamento. Mano, é muito bacana. Então tá me ajudando bastante a me aprofundar mais e, claro, trazer pra vocês melhores relações de mitologia nórdica com a querida obra One Piece. Oda Gênio. Por que eu disse que Oda Gênio agora? Não preciso de motivo, né? Só Oda Gênio. No último painel temos a verdadeira definição de aura com Loki falando com um sorriso sádico. E eu sou Loki, o Deus Sol que trará o fim deste mundo. Deu uma vibe sádica de Doflamingo misturada com uma presença poderosa como a de um Yonkou, somado a uma síndrome de Deus do Deus Enel. E pô, eu senti um toque também de Axl Rose aí que não teve como não relacionar. Tô viajando? Meus queridos, vamos lá, né? Se era hype que as pessoas queriam pra Elbaf, foi hype que Eiichiro Oda ofereceu pra gente. E com todo respeito, pô, tinha gente... Cara, 3 capítulos do arco, tinha gente reclamando no início, falando que tava devagar, que não sei o que lá. Vamos ter um pouquinho de paciência, cara. A introdução dele vai fazer parte da criação de algum conflito no enredo. Então não tem por que desesperar ou querer ofender meu querido mano Eiichiro Oda pra um início que é consistente e que já tem muito a oferecer. E mano, 4º capítulo aí, virando 3º pro 4º. Simplesmente a presença de Loki num capítulo que tá abalando todo mundo. Então, cara,
Início de um ano, era o Luffy brincando com uma criança de 8 anos de idade e cara, controlava um mamaco gigante e um cachorro gigante. Tenha paciência. Mas o que importa agora é que Loki já foi introduzido, ele já teve uma interação com o Luffy, que é o Deus do Sol, ele próprio clamando que é o Deus Sol. Meu irmão, tem todo o cenário sendo construído já com essa premissa de haverá um Ragnarok. Cara, coisa linda demais. Mano, que bom, cara, é ser fã de One Piece. Você, cara, que tá lendo o capítulo semanal de One Piece 1130, meu irmão, você é abençoado, cara. Você é um abençoado. Todos nós somos abençoados. É maravilhoso acompanhar a obra de Eiichiro Oda. Parte 5, Inspiração Histórica. É extremamente irônico ele dizer que é o Deus Sol para o próprio Deus do Sol. Mas por que ele se acha o Deus Sol? Será um complexo de Enel? Será devido a essa fruta que ele comeu? Esse capítulo tem muita coisa, então vamos por partes. Primeiramente, começar pelo rei Harald, o pai de Loki, que provavelmente é inspirado na figura real Harald Cabelos Belos, o primeiro rei da Noruega que reinou entre 872 a 930. O interessante é que seu filho, Érico I, ganhou todo o poder da Dinamarca 3 anos antes de seu pai falecer. Após virar rei, ele começou a caçar todos os seus irmãos e matar um por um, decapitando todos, com exceção de Aquino. Já temos uma provável inspiração histórica para o Loki, além de Deus, obviamente, né? Em vez de matar seus irmãos como Rairudin, supostamente, estamos especulando aqui, ele já foi direto no pai e toma. Show, eu acho que Oda pode ter usado parte dessas figuras históricas como referência, mas eu acho que o mais interessante está no que a gente consegue extrair da mitologia nórdica quando tenta responder qual é a fruta do Loki. Parte final, Fenrir, aquele que engole o sol. O primeiro detalhe antes da gente entrar nessa fruta lendária de Elbaf é notar algo em relação ao Loki. Eu sei que muita gente vai comparar com a silhueta antiga e falar, meu irmão, o que esse cara aí mudou depois de tomar um pontapé na bunda, não é brincadeira não, né? Mas a real, cara, é que ele já deve ser esse psicopata maluco desde sempre. Isso até justificaria porque a Lola recusou um cara assim, né? Se ele fosse o homem gentil que parecia ser, talvez ela até se apaixonasse por ele. E essa relação do Loki com a Lola nos revela um dos detalhes mais esquisitos que sempre existiu na relação da Big Mom e dos gigantes. Eu sempre fiquei confuso com uma questão ali em relação a eles, e agora parece que a gente tem tudo muito bem justificado. Por que diabos o príncipe de um país que odeia com todas as forças a Big Mom se aliaria a ela de bom grado? Pois é, isso não faria sentido nenhum. Vendo como Loki é psico, eu acredito que ele só quis casar com a Lola porque ela era filha da Big Mom, então ele conhecia o passado da Mama e sua fama no país. Dessa forma, seria um jeito perfeito de causar o caos, algo que ele parece buscar, uma maneira absurda de desonrar Elbaf ao se aliar àquela que causou a maior destruição vista na história moderna do país. Por isso essa união era possível, porque o Loki é maluco, é tantando a cabeça. E ela não aconteceu pelo mesmo motivo, porque o Loki é maluco, tantando a cabeça. E a Lola não quis se envolver com ele. Então assim, o cara já tava mancomunado ali, já tava com um tramóia pra cima do país dele ao querer se envolver com uma pessoa que é odiada dentro dessa região. Meu irmão, tudo começa a fazer muito mais sentido. E aquela figurinha ali, aquela silhueta carinhosa de um cara gentil, tudo balela a mais pura mentira, safadeza, canalice de Eiichiro Oda, e muito obrigado, a gente agradece por isso. Bom, sobre a fruta, eu quero dizer que eu vou lançar um vídeo completo com todas as melhores possibilidades de maneira muito aprofundada, né? Até porque a gente vai ficar 2 semanas sem capítulo depois desse, então é bem legal a gente distribuir alguns vídeos maneiros também com bastante teoria, análise e tudo mais. Mas é claro que nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguma delas e me aprofundar numas bem interessantes. Só fazendo um pequeno adendo em relação à fruta do diabo e os gigantes, né? É engraçado pra pensar que pra eles, cara, o Akuma no Mi é tipo um arando. É tipo um gominho de romã, né? Uma coisinha pequenininha, os caras vão comer e nem vão perceber. A não ser que essa fruta específica tenha renascido num fruto gigante, como a gente já viu que em Elbaf tem. Então seria uma Akuma no Mi, cara, colossal, gigantesca, maior que um ser humano. Ou não, né? Os caras pegam ali a balinha tic-tac, balinha tic-toc, mano, pegou ali, botou, comeu, nem percebeu, saiu cheio de poder e valeu. Primeiro, a mais óbvia, né? Ser outra zona divina
tal como a do Luffy, pode ser o deus da chuva, da terra ou da floresta. Também tem a chance de ser a própria Hito no Mi modelo Nika, o deus do sol, e eu sei que isso pode soar, cara, uma loucura, mas eu garanto que seria absurdamente fantástico. Mas como a explicação para isso é mais longa, eu vou deixar para lançar no vídeo prometido, beleza? Outra possibilidade é uma logia. A Kirikiri no Mi, a fruta da névoa, seria perfeita, pois o Hairudin em Dressrosa questiona se alguém já tinha visto um gigante com uma fruta logia, então pode ter sido um foreshadow. Também é legal mencionarmos a possibilidade de ser uma zoa mítica do Sulturo, gigante de fogo que trará o Ragnarok, que é o fim do mundo nórdico, né? O Loki também almeja a destruição do mundo, então faz sentido. Sulturo é um gigante de fogo, talvez Loki se autonomeie Deus Sol por conta do fogo, desse poder que sua Zoan emana. Entretanto, a opção que eu vou me aprofundar agora é a Inu no Mi, modelo mítico lobo Fenrir, tá? Eu sei que você já esperava por essa. A ideia também é que a introdução desse personagem fortalece bastante essa teoria. O lobo lendário é um dos filhos de Loki, um ser que é a própria representação do mal e do caos dentro da mitologia nórdica. Um monstro tão poderoso que o amarraram com as lendárias correntes Gleipnir. Percebeu a semelhança com a introdução do personagem? Quando o lobo foi amarrado, ele arrancou as mãos de Tyr, e existe uma chance aí, né, de alguma das inspirações para o Shanks ser de fato Tyr. Então dá para associar, mesmo sem essa referência, para ser sincero, que talvez na primeira vez que o Loki foi capturado, ou até nessa agora, foi Shanks quem ajudou nessa captura, e por isso ele é tão bem recebido na região. Fenrir está destinado a ficar preso até que o mesmo se solte e devore o sol, assim começando o Ragnarok. Que ele busca o apocalipse nórdico já está muito claro. O sol está bem diante dele. Agora só falta se soltar dessas amarras. E com o Luffy ali, com a sua maneira ingênua e tal, pode ser que o grande Ragnarok de One Piece esteja literalmente a um capítulo de começar. E por que eu o menciono como o maior vilão de One Piece? Se você parar para pensar, né, todos os grandes vilões de arco, eles fazem um conflito que vai afetar diretamente o país onde eles estão. Crocodile com Alabasta, Doflamingo e Dressrosa, Enel, Skypiea, tudo se limita ali a uma certa região, claro, com possibilidades de tomar proporções maiores. Mas, quando a gente fala de Loki, a gente está falando do Ragnarok. A gente sabe que o dilúvio que vai destruir One Piece está chegando. O apocalipse se aproxima a passos largos. E esse homem possivelmente vai ser o responsável por isso. Então a proporção, a dimensão do que ele pode causar no mundo de One Piece, cara, é totalmente desproporcional, chegando do final do novo mundo a todos os mares desse universo. E você poderia pensar que é por isso, mas não, na verdade é porque ele é um gigante e a gente nunca teve como vilão de arco um gigante. A Big Mom foi a mais perto disso, então ele com certeza é o maior vilão de One Piece. Ah, mas o Gekomori é transformado com as 100 almas em... Ah, o Wars também... Beleza, valeu, você é o inimigo da piada, o inimigo do humor. Como eu já falei antes, Loki se autonomeia como Deus Sol, e sabemos que nos mitos antigos Fenrir começará o fim do mundo após devorar o Astro Rei. Será que podemos especular que ocorrerá uma batalha lendária entre Loki e Luffy, e após isso entraremos na guerra final, com o dilúvio ocorrendo no mundo, com a destruição se instaurando em todos os cantos do planeta? Meus queridos, para mim é um fato. Esse capítulo é o prenúncio do Ragnarok, que não vai acontecer só em Elbaf, mas sim em todo o mundo de One Piece. Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1130 e eu de verdade espero que ele tenha contribuído com sua leitura desse capítulo. Meu irmão, eu achei espetacular, achei tudo muito legal, a apresentação do mundo, o entendimento do conflito, né, porque o cenário político em Elbaf, cara, tá muito fragilizado, a morte de um rei, o príncipe tá preso, meu irmão, cara, é maravilhoso. E eu espero que você seja maravilhoso também, deixando aquele like, se inscrevendo no canal. E pô, cara, de verdade, te agradeço do fundo do meu coração por me acompanhar aqui até agora, até esse momento. Se você é o brabo, coloca aí escrito Usopp Sola Loki. Não que a gente acredite nisso, mas no fundo a gente acredita. Ou essa é uma mentira que vai se tornar verdade? Se a gente repetir várias vezes, talvez se torne. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!